Olá, caros alunos. Dando continuidade ao nosso curso de Linguística Textual, vamos agora para a unidade 2, onde nós vamos discutir os padrões de textualidade propostos por Dressler e Bográn, 1981. Então, a primeira pergunta que eu faço a vocês que estão assistindo a esse vídeo é: o que é texto? Alguns de vocês vão dizer: texto é algo que tem palavras, tem linhas, parágrafos. Outros vão tentar, por exemplo, dizer pelo formato, é algo que é mais ou menos desse tamanho, enfim, que serve para se comunicar. Todas essas concepções, de certa forma, estão corretas, mas de forma científica, nós vamos tentar aqui colocar alguns parâmetros, alguns aspectos que podem ser reconhecidos no momento da leitura de um texto. Esses são os padrões de textualidade, aquilo que realmente faz de um texto um texto. Então, para início de conversa, o que seria essa textualidade? Vamos lembrar então um pouco do conceito do que é texto. Texto vem do latim textum, que significa tecido, trama. E essa trama, esse entrecruzamento de palavras, de informações, de ideias, ele não é construído à toa. Ele tem uma série de aspectos que podem ser reconhecidos. Os padrões de textualidade que nós vamos ver nesta videoaula são um conjunto de características que fazem com que um texto seja um texto, não apenas uma mera sequência de frases. Esses padrões, eles seguem dois grandes grupos. O primeiro grupo é o dos fatores conceituais e fatores linguísticos, ou seja, são aqueles elementos que estão dentro do texto, que a gente chama de cotexto. Pode ser que você nunca tenha ouvido essa palavra, e sim contexto. Mas cotexto é aquilo que está na superfície do texto, que está dentro do texto. E contexto vai além, são todas aquelas informações que permeiam, que estão em torno do texto. São eles, então, os fatores pragmáticos. Então, eu tenho dois grupos, o dos fatores conceituais e linguísticos e o grupo dos fatores pragmáticos. Dentro dos fatores conceituais e linguísticos, o primeiro grupo que está no cotexto, que está na superfície do texto, nós vamos reconhecer dois elementos que são comuns na análise linguística, que é a coerência e a coesão. Eu acredito que todo mundo sabe dar um conceito que seja coerência e coesão. Mas existem outros aspectos que também nós vamos aprofundar nessa videoaula, que não dizem respeito especificamente ao texto, e sim a esse entorno. São eles a intencionalidade, a aceitabilidade, a situacionalidade, a informatividade e a intertextualidade. Eu vou tentar dar um conceito para cada um deles. Primeiro, sobre o que seria coerência e coesão. Vocês vão ver agora um exemplo que talvez até assuste vocês, mas vejam só. É a seguinte frase: durante o inverno, a população do Piauí aguarda a neve que rotineiramente cobre as cidades do estado. Aí você vai dizer: professor, você está louco, porque no Piauí não tem neve. É verdade. Esse foi apenas um exemplo para mostrar a vocês o que não seria coerente, o que é totalmente incoerente, o que vocês diriam popularmente que não faz sentido. Não faz sentido, no caso, nessa frase, que no Piauí tenha neve. Mas esse tipo de incoerência, nós classificamos como uma incoerência externa. Por quê? Porque não é nada dentro do texto que não faz sentido. O texto até está bem arrumado, está bem organizado. Mas é uma informação no texto que nos remete a uma outra informação externa ao texto, por isso incoerência externa, que diz que esse texto não pode existir, esse texto é totalmente incoerente, não faz sentido. Que informação é essa? A neve que cai no Piauí. Nós temos um outro exemplo para explicar o que seria a incoerência interna, ou seja, aquela que se constrói dentro do texto. O exemplo é o seguinte: sou a favor do aborto, por isso fico bastante triste quando vejo alguma notícia de mães que interrompem a gravidez matando a criança. Ora, se você diz que é a favor do aborto e mais à frente diz que fica triste com as mães que interrompem a gravidez, há aí uma incoerência interna das ideias que foram colocadas. E esse erro é grave e acontece, por exemplo, nos textos, nas redações de vestibulares, onde o candidato propõe uma tese
e durante o desenrolar do desenvolvimento dessa tese, ele consegue desconstruir a própria opinião. Ele faz uso de um argumento e lá no meio, ou pelo fim do texto, ele diz de forma contrária aquilo que ele dizia argumentar, ser a favor ou contra. Então nós temos dois exemplos aqui do que seriam incoerência externa e incoerência interna. A coerência, portanto, é o sentido construído dentro do texto. Para que ele exista, as informações, tanto internas como externas, elas precisam serem acreditadas, serem reais, ou pelo menos aceitas pelos seus leitores. Ainda sobre coerência, para que esses dois textos, né, fossem incoerentes, nós precisamos avaliar os tipos de conhecimento, que eu inclusive já citei na videoaula, na primeira unidade. Os tipos de conhecimento são os seguintes: o conhecimento de mundo, o conhecimento enciclopédico, o conhecimento linguístico e o conhecimento interacional. Exemplificando cada um deles, nós temos aqui mais um texto, e esse é um texto comum que surge nos jornais, por exemplo. O texto diz o seguinte: professores querem aumento. Aí você vê dois policiais, cada um com um spray de pimenta, e um policial carregando um grande tubo de spray de pimenta, dizendo, conseguiram. Então, para você reconhecer o sentido desse texto, o humor presente nesse texto, você vai observar que, para que essa charge faça sentido, é preciso que o leitor convoque vários tipos de conhecimento. Primeiro, como naquela classificação que eu acabei de apresentar, os conhecimentos linguísticos, né, a língua em si, e até elementos também tipográficos, como por exemplo, o termo professores querem aumento destacado em negrito, fazendo uma referência às manchetes de jornais, foi um caso que aconteceu bem recente. E, enfim, a língua portuguesa. Outro tipo de conhecimento enciclopédico, conhecimento de mundo, diz respeito às informações que estão conjugadas tanto no linguístico como no visual, no não verbal. Os policiais apertando aí esse spray de pimenta para conter os professores que estavam reclamando de aumento, e a brincadeira aí com o conseguiram. Eles conseguiram um aumento, mas não foi um aumento no seu salário, e sim um aumento na coerção, no spray de pimenta. O conhecimento interacional, esse é verificado, como eu disse, pela forma como a gente interage com o texto. Então, quando eu estou diante de uma charge como essa, o que eu devo esperar é um texto que faz uma crítica, que tem um humor por trás dessa crítica, e eu preciso reconhecer. Então, o leitor já se antecipa sabendo qual é o texto, qual é o gênero textual, para fazer o reconhecimento desses tipos de conhecimento para a construção dos sentidos. Bem, até agora eu tratei dos conhecimentos que estão presentes dentro do texto, dos fatores de textualidade que estão presentes dentro do texto. Faltou falar um pouco mais sobre a coesão. Mas se a gente retomar, por exemplo, os textos que foram apresentados, principalmente aqueles textos sobre incoerência, você vai observar que a coesão diz respeito a todos os elementos que fazem as conexões referenciais, sequenciais, e eu vou apresentar em outros textos, vou retomar um pouco mais sobre isso. Mas passando adiante, vamos falar sobre outros fatores de textualidade, os fatores pragmáticos, que são eles: a intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, informatividade e intertextualidade. Exemplificando cada um deles. O que seria a intencionalidade? Bom, no momento da construção de um texto, o autor ele faz um contrato de colaboração com o seu possível leitor, possível ouvinte. Então, ele já constrói uma intenção para aquele texto, a qual ele espera que o seu leitor consiga captar. Essa é a intencionalidade. Todo leitor, diante de um texto, ele tenta recuperar quais foram as intenções do autor. Essa é a primeira parte do contrato. A segunda é
se esse leitor, esse ouvinte, vai aceitar essa construção, que é a aceitabilidade. Ora, se um texto não faz sentido para alguém, significa dizer que ele não conseguiu capturar essa intencionalidade do leitor ou não aceitou aquelas informações, não conseguiu recuperar todas as informações. Existe um terceiro elemento, que é a situacionalidade, que é toda a situação, todo o contexto que está em torno dessa produção de um texto, que são responsáveis por vários elementos linguísticos, elementos do próprio conhecimento enciclopédico e interacional. Quando, por exemplo, me pedem para elaborar um texto, eu preciso saber qual o contexto em que ele vai ser inserido. Se é, por exemplo, se eu preciso convidar, ou melhor, chamar alguém, eu preciso saber em que contexto esse chamamento está inserido. Se for, por exemplo, chamar para uma feijoada, um aniversário, eu uso um gênero textual que é conhecido como convite. Se eu chamo para uma reunião, eu tenho aí uma outra situação, um outro contexto, eu faço aí um comunicado, por exemplo, uma convocação. Mas se, por exemplo, eu preciso fazer um chamamento legal, onde eu preciso cobrar algo de alguém na forma da lei, eu faço isso por meio de uma intimação. Então eu tenho 3 gêneros totalmente diferentes que têm a mesma função: o convite, o comunicado e a intimação. Os 3 gêneros têm o mesmo objetivo, mas estão em situações diferentes. E eu preciso saber dessa situação para formular o meu texto. Além da situacionalidade, eu tenho também a informatividade, que vai atrair ou afastar o meu leitor ou ouvinte do texto. Eu não posso, no nível de informatividade, eu não posso nem exagerar e nem diminuir demais. Eu tenho que ter pelo menos um nível médio de informatividade para atrair o meu leitor. As informações, elas não podem ser totalmente desgastadas, velhas. Elas precisam trilhar um caminho entre aquilo que o leitor já sabe e aquilo que ele ainda não sabe, para fazer com que ele se interesse pelo texto. E por último, eu tenho aí o recurso da intertextualidade, que eu até já exemplifiquei, que é quando um texto dialoga com outro texto já existente e faz aí, por meio de várias estratégias, uma brincadeira, por exemplo, ou apenas uma remissão a ele. Nós vamos ver agora mais um exemplo onde nós podemos observar esses padrões, esses fatores de textualidade. Esse exemplo foi retirado de uma prova onde a pergunta era: qual a função do apóstrofo? E o aluno respondeu: apóstrofos são os amigos de Jesus que se juntaram naquela jantinha que Michelangelo fotografou. O professor marcou uma interrogação porque se assustou com a resposta, claro. Ele pretendia fazer do comando da pergunta com que o aluno fizesse uma reflexão sobre o termo apóstrofo, desse um conceito, ou melhor, dissesse qual é a função dele. E pela semelhança da palavra apóstrofo e apóstolo, o aluno fez uma outra construção de sentido. Eu até fiz aqui a referência, trouxe agora a complementação, com o quadro, né, da Santa Ceia, porque ele citou aí. Vejam que na resposta do aluno, além dele modificar o sentido da possível resposta, ou melhor, da resposta esperada, ele ainda fez um recurso, ele foi buscar no seu conhecimento de mundo um outro texto, que foi a Santa Ceia, um texto visual, um texto que aqui eu coloquei como texto visual, mas que é um texto bíblico, mas que ele faz referência também ao quadro de Michelangelo, que é a Santa Ceia. Então, veja que resposta criativa, se não fosse a falha do aluno em confundir apóstolo e apóstolo. Na verdade, seria discípulo. Recapitulando então um pouco sobre essa aula, na unidade 2, né, temos como objetivo nessa unidade reconhecer quais são os padrões de textualidade e identificar o papel desses padrões na tessitura, na construção dos textos.